Shalom, mais um dia da nossa leitura bíblica aqui para honra e glória do nome de Jesus. O friozinho tá chegando, mas por enquanto ainda tá dando para sair na praça. Vamos lá. Nós começamos ontem Colossenses, estamos aí no capítulo 1 e hoje é a segunda parte. Que Deus nos abençoe nessa leitura. Porque nós queremos entender a Bíblia como ela é. Não é como as pessoas explicam que ela é, mas como ela realmente é. E para a gente saber como que a Bíblia é, seja a antiga, a nova aliança, para a gente entender direito, nós precisamos ler. Os teólogos ajudam bastante em coisas que a gente não sabe. Mas nós também precisamos conhecer a Bíblia. Não confia só nos teólogos, não. Leia a Bíblia. Então aqui está escrito assim, Colossenses, a partir do versículo 15, está escrito assim: Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, gente, Jesus de Nazaré é a imagem de Deus invisível. Ninguém nunca viu Deus, ninguém. Só Ele. Ok? Só Ele conhece Deus de verdade. Só Jesus de Nazaré. Nós conhecemos os atributos de Deus através da Bíblia. E ainda precisa estudar a Bíblia para conhecer os atributos de Deus. Mas o Filho conhece. Vamos lá? Ó. Continuando aqui, versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Tem criatura invisível que nós não conhecemos. As pessoas ficam, não, acham que só tem o planeta Terra, que só tem os humanos. Gente, sai disso. Não só existe nós, não. Tem criaturas invisíveis que nós não conhecemos. Aqui, olha. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Tem criatura que nós não vemos. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Okay? Tronos. Então são vários. Tem um trono de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem os outros tronos abaixo. Ok? Principades são reis que governam, potestades são poderes, mas tudo foi criado por Ele. E Ele criou tudo perfeito. Tem um anjo que caiu, se contaminou, mas foi a escolha do anjo. Deus não criou ele mal. Deus é amor. Ok? Quando eu vi uma explicação que eu achei muito interessante. Quando a Bíblia fala Deus criou mal, não está falando que Deus criou o inimigo mal, gente. Deus criou o inimigo bem. Mal é no sentido que tem os seres que Deus criou para punir, para punição, ok? Então você vai ver ali um espírito enviado da parte do Senhor para atormentar Saul. Você vai ver lá os gafanhotos, devoradores, que veio para castigar a humanidade porque não estava obedecendo a Deus. Então vamos entender as coisas, para a gente não ficar fazendo interpretação errada. Deus seja louvado. Tem pessoas que elas nos ajudam a entender melhor a Bíblia. Mas tome cuidado, que muitas deixam a sua cabeça pior. Vamos lá. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Nele quem? Jesus. Aqui está falando de Jesus, gente. Desde o primeiro versículo aqui, que ele é a imagem de Deus, nele foram criadas todas as coisas. Ele existe antes de todas as coisas subsistem nele, existe por causa dele. Está falando do nosso amado Jesus de Nazaré. Tem muitos que não aceitam que ele é o Filho de Deus. Tem muitos que não aceitam que Deus tem um filho. Tem pessoas por aí dizendo que acreditam em Yeshua, mas não acreditam que Deus tem um filho. E você? Eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia fala no Pai e no Filho, eu creio no Pai e no Filho, aleluia. E ainda creio no Santo Espírito que está conosco. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem
o primeiro lugar em todas as coisas. Jesus de Nazaré tem um primeiro lugar em todas as coisas. E o único que está acima dele é o próprio Pai. Aleluia. Porque aprova Deus fazer habitar nele toda a plenitude. Ele está pleno. Pleno de toda a glória. Pleno de todo o poder. Ele é lindo. Nosso amado Jesus, ele é lindo. Ele é muito lindo. Ele é muito bem educado. Aleluia, obrigado, Senhor. Versículo 20. E por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, estabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Ok? Sangue na cruz. Hoje em dia as pessoas querem salvar pelos seus próprios méritos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que é pelo sangue na cruz. Pelo preço. O preço foi o próprio sangue na cruz. Estabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. A paz vem dele, vem de Jesus de Nazaré. Então, gente, enquanto Jesus não voltar, o mundo não haverá paz. Existem falsas paz, mas não a paz de Cristo. Nós podemos ter a paz de Cristo porque nós cremos nele. Nós podemos ter, mas o mundo não. Quem rejeita o Senhor Jesus não tem a paz. Ok? A verdadeira paz só vem dele. Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo. Aqui a Bíblia fala que ele é tudo. Foi o Pai que deu tudo a ele. Vamos continuar, 21. Há bem pouco tempo, sendo vós alheio a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más. Quando que a gente é inimigo de Deus, gente? Alheio a Deus é porque não tem conhecimento de Deus, ok? E inimigos por causa das obras más. Quem está fazendo obras más é tipo inimigo de Deus, está sendo inimigo de Deus, ok? 22. Eis que agora ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Do Pai. Se tem um pai, tem um filho. 23. Para isto é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Paulo é o nosso ministro, que ele foi constituído pelo próprio Cristo, aleluia. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta as tribulações de Cristo, complete na minha carne por seu corpo, que é a igreja. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Paulo, ele estava suportando sofrimento pela igreja de Colossos. Ok? O que falta as tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo falou assim, olha, a gente sabe que o sofrimento de Cristo foi suficiente e é completo para nos salvar. Mas ele falou assim, Paulo estava disposto, que se tivesse mais alguma coisa para fazer, ele estava disposto a completar com o sofrimento dele. E o que tinha ali para fazer? É cuidar da igreja que o Senhor Jesus deixou para os apóstolos, e os apóstolos de um vai passando para o outro, gente, porque senão, quando morresse o último apóstolo, acabava as igrejas. Mas não, vai passando um para o outro, ok? E até hoje, até a volta de Cristo. Aleluia. Dela fui constituído ministro. De quem? Da igreja. O Paulo, aqui está falando de Paulo. Ele é um ministro da igreja. A igreja que rejeita Paulo, a doutrina dela não é correta. Se ela rejeitou Paulo,
a doutrina não é correta, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. É Paulo que explica melhor a pregação para os gentios. Quem não ama Paulo, quem não segue ele, fica meio perdidão. Não entende muitas coisas. Nem mesmo vai crer na salvação pela graça, porque foi Paulo que escreveu da salvação pela graça. Foi Paulo que escreveu que Cristo vinha buscar a igreja. Quem não crê nele fica aí, acreditando em um e outro e na dúvida. Mas nós queremos a certeza da palavra de Cristo, amém? 25. Dela fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Ministério este que é escondido desde a origem às gerações. Estava escondido, gente. Teve muita coisa que foi revelada ao apóstolo Paulo. Vê se a igreja ou o segmento religioso que você segue entende o apóstolo Paulo. Que tem gente por aí negando quem Paulo era. Tem gente aí que diz que crê na nova aliança, mas está negando quem Paulo era, ok? Nega o evangelho, nega o apóstolo Paulo e diz que crê. E diz que crê em Yeshua. Paulo foi feito ministro da igreja. Ministério que rejeita ele está incompleto. Vamos continuar aqui, 26. Mistério este que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Quem é os santos? É que gente que não comete erro, que não peca, não. Os santos são aqueles que creem em Jesus de Nazaré e faz parte do corpo dele na terra. Vamos lá. A estes quis Deus, 27, a estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória desse mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. É a nossa esperança, é Cristo. A Ele que anunciamos, ademoestando todos os homens, instruindo-os em toda sabedoria para tornar todo homem perfeito em Cristo. É em Cristo que nós somos perfeitos. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto, auxiliado por sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo falando. Quem era a força? A força de Cristo Jesus, que atuava em Paulo. E ele fala aqui, trabalho a razão porque luto. Trabalho. Não, aqui ele fala assim. Eis a finalidade do meu trabalho. O apóstolo Paulo falando, eis a finalidade do meu trabalho. A razão porque luto. A razão porque luto, auxiliado por sua força, que atua poderosamente em mim, pela força do Senhor Jesus. Ficam todos na Shalom e vamos finalizar aqui a segunda parte do capítulo 1 de Colossenses. Nossa, é maravilhoso essa carta aos Colossenses. Gente, que coisa mais linda que Paulo escreveu para eles. E serve para nós também, ok? Então fica todos na Shalom até qualquer hora. Paz, Shalom. Gosto sempre de dar um lembretezinho. Se inscreva no meu canal do YouTube, Bíblia Diária Helena. E na minha página do Facebook, Bíblia Diária Helena. Se você não gosta de seguir perfil, que tem muita coisa postado, a página é tranquila. A página ali você só vai ver os vídeos. Na página do meu Facebook, falando nisso, eu preciso pôr esses vídeos lá também, mas lá só tem vídeo de leitura bíblica, na página do Facebook, Bíblia Diária Helena, ok? Ficam todos na Shalom até qualquer hora.